Olá, aqui é a Luciana da Escola de Desenvolvimento CM. Hoje eu quero falar um pouco sobre a energia de cura dessa figura que é o gorila. É um totem ou é um animal xamânico. E por que eu trouxe esse assunto? Porque no grupo, nas aulas de alquimia interior, existe uma das alunas que está tendo uma série de sonhos. E como eu já vinha com uma outra aluna de outra turma de anos atrás que também tinha sonhos com o gorila, eu resolvi fazer, não só fazer esse vídeo falando da energia de cura do gorila, quanto eu quero compartilhar esses sonhos com vocês para decifrar esse simbolismo, a próprio pedido dessas duas alunas. Então, assim, energia de cura do gorila. O gorila ele tem uma energia de proteção à terra, proteção à mãe terra. E está muito relacionado à força interior. Embora nós, quando pensamos no gorila, nós percebemos a força física, o gorila ele nos reporta e nos chama a atenção para a nossa força interior, a força dessa presença da alma em nós. E ele trabalha muito a questão da ancestralidade e do poder de proteção, de proteger a nossa terra interior, de proteger a nossa ligação com a nossa alma, de proteger aqueles entes queridos, de proteger aquilo com que nós nos comprometemos como almas para evoluirmos. Então, a energia do gorila, ela trabalha tudo isso simultaneamente. Trabalha a determinação, trabalha a capacidade de manter o foco. Então, ele traz essa mensagem num sonho: caminha com foco, caminha com determinação. Caminha no sentido de tenha força, mantenha a tua força interior, porém mantenha flexibilidade também. Ter consciência dos objetivos é outra questão. O gorila sabe onde ele pisa, ele conhece o terreno dele. E assim, essa capacidade de conhecer o próprio terreno psíquico ele nos traz, tá? A capacidade também a questão do poder da união de forças, tá? O gorila, agora eu vou compartilhar primeiro um sonho de uma aluna que se formou, né, na nossa Escola de Desenvolvimento CM, e logo depois de formada ela se mudou para uma outra cidade. Nessa cidade, logo na primeira semana, ela teve o seguinte sonho. Ela chegou numa floresta, uma densa floresta, e ela queria procurar uma árvore. Então, quando ela foi subir nessa árvore, que ela se deu conta que ela era um pequeno macaco de pequeno porte. E ela olhou em volta e começaram a vir muitos gorilas contra ela. Então o que acontecia? Ela olhava para cima e ela queria uma árvore. A árvore dela, ela queria encontrar a árvore dela, o habitat dela. E os gorilas a atacavam e a impediam de chegar na árvore. Ela acordou ansiosa, aí compartilhou o sonho comigo e eu disse: olha, fica tranquila. Porque a sensação que ela teve, como sonhadora, a sensação que ela teve foi a seguinte: eu sou tão pequena, eu sou tão frágil, eu não tenho capacidade, eu recém me formei, eu não tenho capacidade de chegar aqui nessa nova cidade e já conquistar o meu espaço, porque eu vejo gorilas, que são aqueles terapeutas que já dominaram, já cresceram em tamanho, já cresceram em força interior e, por que não, em conquistar o seu espaço, conquistar os seus pacientes, os seus consulentes.
e ela não se sentia assim. O que eu disse para ela é: não se apega a essa sensação de estar em desvantagem, a essa sensação de ser pequena frente aos gorilas. O que esse sonho quis te mostrar? Primeiro, te coloca no teu lugar. Você está chegando num lugar novo. Todos nós, quando chegamos num lugar novo, num novo ambiente, nós primeiro precisamos observar esse habitat, nós precisamos conhecer a história daquele lugar, a história daquela cidade, a história daquela comunidade. Nós precisamos compreender os seus ritos, os seus mitos, o seu jeito de ser, a forma com que esse povo reage frente às pessoas novas que estão chegando. Nós precisamos observar, nós precisamos respeitar, e aí nós precisamos, ao invés de nos colocar no sentido de que cheguei e quero meu lugar, nós precisamos nos dar a conhecer. Então esse macaco, antes de querer pular numa árvore, ele deve olhar para esse olhar, olho no olho, para que esse gorila metafórico, que é essa comunidade a qual eu estou chegando, essa comunidade possa ver no meu olhar a minha intenção. Eu estou aqui não para tirar o lugar de ninguém, não para roubar uma árvore, não para medir forças com os habitantes dessa floresta, entre aspas, mas eu estou aqui para compartilhar. Eu estou aqui para doar o que eu tenho de melhor para essa comunidade. Eu estou aqui para fazer parte do processo se vocês aceitarem. Se não aceitarem, eu vou seguir o meu caminho. De alguma forma eu vou seguir o meu caminho. Então precisa ter a humildade de reconhecer que eu ainda não me tornei um gorila. Eu estou chegando nesse habitat. Eu preciso fazer por merecer. Eu preciso conquistar a confiança, e para isso eu preciso me adaptar. Não são os gorilas dessa floresta que têm que se adaptar a mim, mas eu, como um macaco novo, numa floresta que eu não conheço, onde essa floresta ela é dominada por esses gorilas, eu preciso, em primeiro lugar, demonstrar o respeito, demonstrar que eu tenho muito, principalmente como uma pessoa recém-formada, eu tenho muito o que aprender com esses gorilas, e eu me coloco à disposição como uma eterna aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Eu me coloco à disposição dessa floresta e dos habitantes dessa floresta para aprender com eles, mas eu tenho algo para dar. Eu não estou aqui para tirar. Eu tenho algo para enriquecer. Eu cheguei com uma carga positiva, eu cheguei com uma herança ancestral também. E eu cheguei com uma virtude, com um conhecimento, com capacidades que eu quero compartilhar. Então, foi esse o foco que eu pedi para ela manter. Ao longo dos anos que ela passou fazendo essa observação, conhecendo as pessoas, demonstrando que ela não estava ali para tirar o lugar de ninguém, mas pelo contrário, ela queria aprender e ao mesmo tempo ela tinha sim o que dar. Ela não veio de mãos vazias, ela era uma pessoa formada. E numa terapia e numa escola que trabalha corpo, mente, emoções, alma, espírito conjuntamente. Então ela tinha muito a oferecer. Então foi nesse sentido que ela se colocou. E ao longo do tempo, o que ela começou a perceber? Que muitos desses supostos gigantes, gorilas, que no sonho a atacavam, foram terapeutas que ela começou a conviver. Alguns ela não conviveu pessoalmente, mas através de terceiros
que aconteceu? As máscaras foram caindo, de tal forma que muito desses gorilas, e ali ela estava se colocando especificamente no sentido de ela se sentiu em desvantagem profissionalmente, porque muitos tinham consultórios e tinham clínicas grandes já, e ela estava chegando para conquistar o seu lugar. Então ela sentiu essa dificuldade do início. Então o que aconteceu? Ela começou a conviver com muitos deles e viram, por exemplo, vou citar exemplo, um se auto-intitulava alguém que tinha dominado a lei da prosperidade, dando muitos cursos a respeito de prosperidade, sendo que era um terapeuta que estava falido, financeiramente falido. Ela olhou aquilo e estranhou, porque se ele tivesse dominado realmente aquela lei, ele não estaria naquela situação. Então ela começou a olhar com um olhar mais neutro, menos propenso a olhar apenas a fachada. Outro é uma nutricionista que se dizia altamente conhecedora do emagrecimento, vendendo aquela imagem de que venha para o nosso curso que você vai ficar magrinha, você vai ter aquele corpo que você idealiza. Só que ela começou, essa mesma nutricionista começou a desmaiar no trabalho, e os colegas começaram a ver que ela não usava e não fazia aquilo que ela dizia. Era aquilo assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque era alguém que estava ingerindo medicamentos pesados e estava tendo reações adversas também pesadas. Então ela começou a se colocar num ponto muito neutro, sem superestimar ninguém por causa do lugar onde essa pessoa estava. Então, poxa, mas essa pessoa tem tal clínica, aquela outra pessoa tem... Não, ela começou a olhar que existe o ser humano ali. E que esse ser humano, ela começou a aprender a respeitar e admirar o ser real por trás da fachada. Então foi um grande aprendizado que ela teve com esses gorilas. No final desse processo, que foram uns 5, 6 anos, onde ela foi conquistando cada vez mais o seu espaço, no final desse processo, ela começou a sonhar, e no sonho ela era um gorila. Ela não só era um gorila, como ela tinha todo um grupo de animais que dependiam da proteção dela, não da força dela, mas da proteção dela no sentido do compartilhamento das lições, das vivências. Então ela mudou muito ao longo desse processo, justamente graças a essa advertência do sonho, onde ela devia se colocar como uma aprendiz, devia aprender a ver o que tem por trás da fachada e ver quem era de fato um gorila de alma, ou alguém que pegou a fachada do gorila, colocou a roupagem do gorila, colocou essa fantasia, mas não tinha o direito, não tinha a autoridade espiritual para estar usando aquela roupagem, aquele símbolo de poder, de animal de poder. Então esse foi um sonho de advertência, e ao mesmo tempo, conforme ela foi mudando e conforme ela foi aprendendo com as situações, ela foi evoluindo, e os sonhos e os símbolos no sonho foram evoluindo. No final ela se transformou numa gorila por conquista, por autoridade. Como eu digo autoridade da transformação da alma. Essa alma curativa adquiriu o poder de cura real desse ser tão especial que é o gorila.
Eu vou fazer outro falando sobre o gorila, outro vídeo falando sobre o gorila, só que agora de um outro ponto de vista de uma outra sonhadora. Então esse será o primeiro vídeo. Quem quiser acompanhe o segundo, que vai ser também sobre o poder de cura do gorila. Obrigada a todos e desejo paz profunda.